Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Hoje nós estamos aqui para discutir um pouco sobre a interdisciplinaridade e multidisciplinaridade, as ciências forenses a serviço do processo judicial. E hoje nós estamos contando com a presença de duas potências na perícia criminal, o perito criminal Vanduí Vicente, que é diretor do IPC, e o perito criminal Adriano, que também vai conversar conosco, dialogar e relatando as suas experiências. E aí nós gostaríamos já de iniciar, falando aqui com o Vanduí, para que ele relate um pouco da sua experiência enquanto diretor do IPC, a estrutura que o IPC possui aqui na região de Patos e os serviços que oferece. Bom, olá, Euli, Adriano, parceiro, irmão. A estrutura da gente, Euli, aqui em Patos, a gente possui um prédio alugado, por enquanto, A gente pretende construir um núcleo da gente próprio. Já tem até um terreno já que a gente tem possibilidade de adquirir ou de ser doado, próximo aqui na BR, para melhor acesso. E a gente já, mesmo assim, com algumas poucas dificuldades, a gente oferece alguns serviços já à população de Patos, do IPC. Morte violenta, que a Adriano faz parte, que engloba homicídio, suicídio, eletropressão, acidente com morte no local. A gente faz danos, balística, que a gente faz com eficiência e confronto. A Paraíba está de parabéns com uma nova tecnologia que a gente está oferecendo à população, que é um banco de dados de balístico. A gente, através do confronto, a gente consegue pegar um padrão balístico, joga no SINAB, aquele SINAB igual ao perfil genético, ele é comparado se aquela arma, se aquele projeto foi utilizado em outros crimes, tanto na Paraíba como no Brasil. E aqui na Paraíba a gente tem vários matches. Matches é quando um confronto, no caso do confronto balístico, ele consegue ligar aquela arma, aquele confronto, aquele perfil balístico a outro. Aqui na Paraíba a gente tem vários. Essa semana mesmo teve uma semana, uns 15, 20 dias, teve um problema sério na cidade de Santa Luzia. Teve um homicídio lá que a gente conseguiu fazer o confronto balístico e a gente pegou esse perfil balístico e mandou para João Pessoa, foi incluído no SINAB. A gente está esperando aqui o resultado, mas a gente está bem confiante que essa arma que foi encontrada no local lá em Santa Luzia foi também utilizada em outros locais. Isso aqui é a nossa esperança, E é uma ajuda que a criminalística dá para segurança pública, porque se relacionar aquela arma em outros locais, quer dizer que aquele grupo de pessoas, de bandidos, da Al-Qaeda, eles estão atuando em vários locais, com a mesma arma, provavelmente o mesmo assassino. A gente também faz o levantamento de perfil genético nos locais, os peritos de local, vai no local de acidente, de crime, de danos, consegue levantar perfil genético que vai desde sangue, saliva, até escamações que a gente, ao tocar em qualquer lugar, deixa. A gente também faz o levantamento de papiloscópio, que é de impressão digital. Tudo isso a gente consegue entregar aqui em Patos já, com muita qualidade. De janeiro para cá, a gente já conseguiu colocar mais um serviço para a sociedade daqui de Patos e região, que é a identificação veicular. Isso era feito em João Pessoa, em Campina Grande. Patos agora possui uma equipe, que atende 84 cidades, que são compostas de 3 pessoas, que já está em funcionamento. Desde janeiro a gente já está fazendo também esse exame. As dificuldades aqui são imensas, Como a gente está no interior, muitas coisas vêm para a gente aqui, e o que não vem a gente tem que fazer na perseverança, na guerra, na garra, na batalha. Qual é a diferença de um perito que está na capital e do interior? Se o do capital, ou seja São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, se ele possui um equipamento capaz de executar um serviço em 1 minuto, a gente aqui no sertão, a gente aqui com a dificuldade da gente, a gente vai conseguir o mesmo resultado. O problema é o tempo que a gente gasta para atingir aquele resultado. Exemplo, se a gente tiver um acidente de trânsito aqui no centro de Patos, se a gente tivesse todos os equipamentos possíveis, a gente poderia realizar o exame em 10, 15 minutos.
faltando algum equipamento, ou equipamento com defeito, ou faltando algum insumo para usar o equipamento, a gente leva horas, 1, 2, 3 horas. E a população, às vezes, não aceita ou não entende o motivo pelo qual o perito está demorando tanto no local. Às vezes por falta de equipamento, mas muitas vezes também por falta de isolamento, né? O perito muitas vezes chega no local, a população, aquele anseio de ver se o ente dele está ainda vivo, com vida ou não. Às vezes também o SAMU, que é justificável demais. O SAMU primeiro tem que ver se realmente a pessoa está com vida, vai no local. A Polícia Militar depois para tentar isolar o local. Então tudo isso vai contaminando o local que o perito vai periciar e dificultando a análise do local, né? A gente às vezes tem que sair literalmente escolhendo o vestígio que vai utilizar no laudo. Porque se pegar tudo que está lá, a maioria não foi realizado, não foi produzido, né, nem pela vítima, nem pelo autor. Foi por terceiro, ou um jornalista, ou uma pessoa que também, às vezes, nem faz parte do crime, mas está ali de curiosidade, vai olhar. Então, essas dificuldades que a gente passamos no dia a dia. Eu sou chefe, sou o chefe da criminalística hoje, há 1 ano, mas eu passei 9 anos da minha carreira pericial na externa. Então, eu me sinto, às vezes, mais da externa do que ainda da gestão. A gente, quando entra na gestão, é uma avalanche de coisas novas que a gente tem que aprender, lidar com as pessoas, e a gente vê a dificuldade que, quando a gente está na ponta, a gente encontra... A gente, às vezes, fica com raiva do chefe, porque está faltando um insumo, está faltando uma coisa boba, mas agora que a gente está na chefia, a gente vê a dificuldade. E que dificuldade, né? Nós sabemos realmente, inclusive a própria população não contribui para a eficácia, muitas vezes, né, da manutenção da cadeia de custódia. E aí, já linkando com essa sua fala, eu gostaria de pedir, né, para Adriano falar um pouco sobre a questão da carreira profissional, ou melhor, pericial, quem pode atuar, e já dando um spoiler das suas experiências enquanto perito criminal. Primeiramente, agradecer a oportunidade, professora, dizer que é sempre uma satisfação falar sobre a perícia criminal, apesar desse pouco tempo que a gente vai passar juntos. Quem assistir vai notar a minha paixão, o meu amor pela perícia. Eu realmente encontrei a profissão da minha vida e agradeço a Deus isso todos os dias, porque é uma profissão árdua, não é fácil ser perito criminal, principalmente de local. A gente sempre trabalha com tragédias, né? Com coisas negativas normalmente, com mortes violentas, né? E eu digo até que Deus me abençoou com a armadura com relação a isso, porque assim, eu posso até estar falando uma besteira, mas eu acredito que dentro da Paraíba hoje eu seja o perito que tem mais tempo trabalhando apenas em local de crime. Normalmente o perito se estafa, fica meio estressado, porque é em sistema de plantão de 24 horas e atendendo esse tipo de ocorrência, né? E aqui no Sertão nós temos a questão do deslocamento também, né? Nós atendemos hoje aqui em Patos em torno de 50 cidades. Então tem cidades que estão a 150, 170 quilômetros de distância, inclusive a área rural, que a gente às vezes tem que andar na Caatinga, por exemplo, na vegetação fechada, por mais 10 quilômetros, 5 quilômetros para chegar até o corpo. Então, eu acho que eu tenho 18 anos só de local de crime, trabalhando em local de crime. Então, vocês imaginam aí a quantidade de tragédia que eu já participei, de coisa feia que eu já vi, né? Mas, repito, sou um apaixonado pela profissão. É tanto que eu fui chefe também aqui do núcleo de criminalística de Patos durante 1 ano por pura pressão. Eu não queria sair da rua. Esse ano que eu fui chefe, eu senti saudade do sangue, é um negócio difícil de se falar, mas é um linguajar que a gente usa. Eu fiquei com saudade do sangue e assim que eu arrumei um substituto, eu pedi à diretoria para colocar ele e eu voltar para a rua, né? O cargo de perito criminal só se consegue atingi-lo através de concurso público, certo? O perito criminal oficial, né? A graduação que tem que ter no meu concurso, que foi em 2003, era qualquer nível superior. Inclusive na minha turma tem um filósofo que passou. Ele uma vez pegou um ossado, um crânio e ficava ser ou não ser. Eis a questão, né? Um filósofo, né? Brincadeiras à parte, no meu concurso passou graduados em Direito,
graduados em fonoaudiologia, em filosofia, dos mais variados cursos de graduação. Hoje não. Existem áreas específicas que normalmente o Estado escolhe de acordo com a carência que a gente tem no quadro. Por exemplo, a gente sempre precisa de engenheiros, né? Por exemplo, uma perícia onde houve um desabamento de um prédio. Minha formação é ciências contábeis. Eu não tenho um conhecimento técnico específico para fazer uma perícia e definir se aquela estrutura, qual era o que ocorreu, o que causou aquele desabamento. Engenheiro mecânico, por exemplo, às vezes a gente precisa avaliar se aquele carro faltou freio, né? O que causou aquele acidente foi um problema no freio, foi uma barra de direção que quebrou. Então, precisamos também, por exemplo, de engenheiros mecânicos. Só interromper, Adriano. A semana passada teve um acidente em Conceição e houve a necessidade de um engenheiro mecânico ir lá porque o carro era um carro bem antigo, atropelou uma pessoa idosa, a pessoa veio a óbito. Só que aqui em Patos a gente não tem nenhum engenheiro mecânico, então a gente teve que solicitar uma engenharia de Campina Grande especial, agendou a data para a gente fazer. A gente tem a área lá da engenharia forense, né? Um setor mesmo só com engenheiros. Então, por exemplo, eu já participei de uma perícia que foi a explosão da caldeira em Souza, que causou 2 mortes. Eu estava de plantão nesse dia em Cajazeiras e fui acionado, então eu fui até lá, fiz a perícia das mortes, né, com relação aos cadáveres, e era bem específico se identificar por que aquela caldeira explodiu, né, para se determinar quem ia responder criminalmente. Então eu fiz todo o isolamento do local após liberar os cadáveres e a gente acionou a engenharia forense. Então foi agendado, veio um engenheiro mecânico e fez todo o trabalho de engenharia para se determinar a causa. Então hoje as áreas são inúmeras, né? Pode ser, tem a parte de perícia na área de informática, então a gente precisa de gente formada na área de informática. Tem a perícia de audiovisual, né? Tem a perícia de documentoscopia, então precisa de pessoal formado em ciências contábeis, por exemplo. Né? São as mais variadas. E o Estado normalmente abre vaga de acordo com o que está necessitando, certo? No quadro hoje da Paraíba, nós temos 4 tipos de peritos, né? O perito médico legal, que executa o exame cadavérico, né, no cadáver, para se determinar a causa-morte. O perito oficial criminal, que é o meu cargo, certo? Nós fazemos as mais variadas perícias da área da criminalística. Balística forense, documentoscopia forense, informática forense, a de local de crime, que é o meu caso, a papiloscopia forense, que é a parte de impressão digital, certo? Então, nossa área, o campo é bem mais aberto. Temos o perito odonto-legal, que é o dentista que faz o exame, né, do tronco até a parte da cabeça do cadáver, né? Ele faz aquela análise também no exame cadavérico. E outros tipos de exame, por exemplo, uma mordida, né, uma identificação de um cadáver sem identificação. Então, através do raio-x da arcádia dentária, pode-se identificar esse cadáver. E, por último, nós temos o perito químico legal, que é o perito que faz análises toxicológicas, análises em drogas, né? Aquele cadáver, por exemplo, que há uma suspeita de um envenenamento. Então, na necrópsia, a gente retira as vísceras desse cadáver e vão para estudo pelo perito químico legal para saber se tinha algum tipo de veneno, algum tipo de remédio que causou a morte daquela vítima. Diante da experiência de vocês, né, sobretudo no local de crime, já chegou uma ocasião em que foi-se necessário fazer a análise das manchas de sangue, digamos, para identificar o posicionamento do atirador, para descaracterizar um pseudo-suicídio, por exemplo, como o caso de PC Farias? Eu tive um caso que, assim, eu até fui chamado para fazer uma palestra sobre ele em João Pessoa, na Cadepol. Foi uns 40 dias atrás. Eu estava ainda como perito local, me chamaram para fazer um possível suicídio com arma de fogo. Eu cheguei lá, antes de chegar, eu recebi 4 ligações de 4 colegas diferentes. Na ida, Sérgio Maia, sim, e só para não esquecer, o perito, o engenheiro mecânico que veio de Campinas, se chegar ao alcance dele, foi Lúcio. Obrigado aí, viu, Lúcio, pelo apoio. Sérgio Maia me ligou primeiro, perguntando: Vanduíco, você tenha cuidado na hora de realizar o exame, porque o perito, aliás, a vítima era mulher, esposa de um perito criminal do Rio Grande do Norte. Aí eu disse: não, ok,
Quando eu fui chegando no local, eu recebi mais 3 ligações em seguida. Por quê? Qual era a suspeita, inclusive, da família da vítima? Era de que, pelo conhecimento técnico do que o perito criminal tem, que a gente, quando a gente chega no local, a gente vai como se fosse um beabá, a gente vai num mapazinho o local e o cadáver conversa com a gente. Conversa com a gente. Então a gente já sabe mais ou menos o que procurar. Como a gente sabe o que procurar no local, a gente tem mais facilidade de manipular o local e deixá-lo e fazer com que um homicídio se transforme num suicídio. Então foi essa... É transformar os vestígios verdadeiros em vestígios forjados, por exemplo, que é um dos tipos de vestígios. Né? Uhum. Então quando eu cheguei no local lá, realmente tava 2 famílias divididas. Pela dúvida, né? A família da vítima pensando que o autor tinha sido o marido, que tinha cometido o homicídio e tinha deixado a vítima lá... Simulado um suicídio. E a família do marido também com uma certa dúvida, mas acreditando mais no... Quando eu entrei no local, o que me orientou, o que determinou o local foi as manchas de sangue que estavam no local. Sem as manchas de sangue, eu acredito até pelo conhecimento do perito, né, da pessoa, ele isolou. Ele não deixou ninguém mexer, porque muitas vezes a gente chega no local, a Adriana sabe, tem mais experiência do que eu, sabe. A família da vítima, ela transforma o local. Ele vai, se tem mancha de sangue, ele limpa. Se a pessoa tá com a roupa, com os vestes meio... Ele vai lá e troca de roupa na vítima, ele mexe totalmente no local. Coloca novos vestígios, que aí já são chamados vestígios ilusórios. Né? Então, pela adulteração no local. Eu acredito, por esse profissional, por ele ser perito, ele isolou. Saiu, fechou a casa e esperou a gente chegar. Porque no local, no banheiro onde cometeu o suicídio, não tinha mexido em nada. Estava totalmente isolado. Por ele. Eu acho que com medo já do... Ele sabia que... A única coisa que qualquer alteração ia complicar a vida dele próprio, né? A inocência dele estava ali, naqueles vestígios preservados. Aqueles vestígios ali é que poderia salvar ele. Então, quando eu cheguei no local, a gente faz o beabá para olhar a posição de arma, se a arma está ou não engatilhada. O beabá do perito, o que o perito faz, principalmente que é arma de fogo, que é um local extremamente complicado. Sensível. É muito complicado, muito sensível. E quando eu comecei a fazer o local, fiz o checklist, e perícia é muita observação. O perito ele tem que observar o local. 50% do nosso trabalho é observação. Então eu me sentei lá no vaso sanitário que tinha em frente ao box e fiquei observando lá para ver se chegava alguma coisa na minha mente, para ver se... para entender o local. Quando eu entendi, que eu me levantei com a prancheta para começar a testar, que é assim, o que é que a gente faz, né, Adriano? A gente faz uma tese, na cabeça da gente a gente entende o local. Mas aquele local que a gente entendeu, ele tem que se provar. Né? A gente tem que ir lá olhar se tudo que a gente pensou se corresponde com os vestígios. Né? O vestígio tem que dizer a gente se isso aqui é verdadeiro ou não. Se você chegar lá e um dele estiver errado, você tem que começar tudo de novo. Então, o que foi que eu fiz? Quando eu me levantei para começar a provar a tese que eu já tinha, que eu achei que na hora eu tinha entendido o local. Quando eu me levantei, que eu olhei para trás, estava a família da vítima todinha na porta do banheiro. O delegado deixou, quando eu olhei para trás, o banheiro estava lotado de gente. Disse, tem nada não, vou fazer com arquibancada mesmo, hoje vai ser com arquibancada. Até porque, foi o que eu pensei. Como eu entendi, e eu achei que tinha realmente sido suicídio, de fazer uma perícia didática, falando em voz alta, todos os vestígios que tinham lá, para tentar fazer com que eles entendessem o que eu estava entendendo lá. Porque se eles entendessem o que eu estava enxergando, então ia acabar a dúvida, sanava a dúvida das duas famílias. Então eu comecei a falar, eu consegui deixar tinha um box, consegui colocar o box no local, e fui dizendo passo a passo o que tinha acontecido, de acordo com os vestígios que estavam lá. Só essa mancha de sangue está aqui por causa disso, se ele estivesse aqui, e fui de passo a passo, explicando, eu estava realmente explicando para a família que estava atrás, o que é que tinha acontecido no local. E anotando também que depois a gente tem que confeccionar o laudo. Não é só a perícia, depois tem um laudo. Quando eu terminei de fazer o local, que virei e não tinha mais ninguém. A gente preenche um biquezinho, quando eu terminei de preencher o bique, que desci, que cheguei no local onde a família estava as duas famílias já abraçadas, se confraternizando, porque eles entenderam o que eu entendi. Eles conseguiram enxergar o que eu enxerguei. Porque pela didática que eu falei no local. Então, assim, não é sempre que a gente tem esse retorno assim tão
tão rápido, mas para mim ali foi um momento de muita alegria, de levar o meu trabalho para duas famílias chegarem a um consentimento. Isso é importante, um trabalho... já aconteceu comigo, por exemplo, foi no Réveillon 2006, 2007 ou 2008. Um acidente ali em frente à Ceasa, aqui em Patos, e um caminhão bitrem atropelou um senhor que cruzava a pista numa cinquentinha, numa motinha. Inclusive até eu conheci depois a família desse senhor. E ele ficou embaixo do rodado dos pneus, né, do bitrem, uma imagem bem feia. E o motorista do caminhão estava do meu lado. E chegaram dois filhos da vítima, já querendo, quem é o motorista, quem é, eu quero ele, eu quero... Se eu não tenho o jogo de cintura, né, isso é uma experiência de vida, então é um trabalho à parte que a gente faz, de saber lidar com aquela situação. Ele poderia ter matado aquele motorista, né, levado pela emoção, todos estavam sob efeito de álcool, que era um Réveillon. Então ele disse, não, o motorista está na delegacia prestando depoimento, mas eu já quero te explicar aqui como ocorreu o acidente, e o culpado, infelizmente, quem deu causa ao acidente foi seu pai. Então a gente tem esse trabalho que às vezes evita ter outro problema, outro crime, inclusive, né? Tem que ser apaziguador, no caso. E outra coisa, quando o perito consegue enxergar o local, na hora que a gente chega, que a gente consegue entender realmente o que aconteceu no local, como é que a gente chega no entendimento do local? Pela preservação. Nesse caso das manchas de sangue, que foi determinante para a minha causa, se não tivesse preservado, a gente que às vezes coloca no laudo, que o laudo é indeterminado, que a gente não consegue determinar se foi ou não suicídio, porque não tem nenhum elemento para nos calçar, principalmente no laudo. Então a gente precisa da preservação. Nesse caso que a Adriano chegou lá, que às vezes a gente chega rápido no local, chama, como é aqui em Patos, a gente chega rápido. Era um Réveillon, estava todo mundo em festa, né? Então a gente consegue chegar rápido. O horário era madrugada. Então, o que ajuda o perito é a preservação do local. É importante a gente até passar isso para a sociedade, quem vai assistir, que isso que Vanduí falou. Porque muitas vezes quem não entende pensa que a gente tem que chegar realmente no que a gente chama de diagnose diferencial da morte. Quer dizer, se naquele local, por exemplo, de morte, se houve um homicídio, um suicídio, um acidente ou uma provável morte natural. Essa é a diagnose que nós temos que definir em qualquer local de morte violenta. Mas cabe ressaltar que a gente não é Deus. Muitas vezes, por falta de preservação, né, por falta de vestígios determinantes, mas o principal normalmente é a falta de preservação, a adulteração do local, nós vamos ficar impossibilitados. Por exemplo, o maior número de suicídios aqui na nossa área é por enforcamento. Né? Eu não sei nem te dizer quantos laudos eu tenho de enforcamento. Eu acho que com certeza eu tenho mais de 500. Porque em 20 anos, né, essa região aqui tem muito enforcamento. Então, um familiar normalmente fica com aquela cena de um familiar, né, no sistema de forca, já vai lá, corta a corda, tira a corda, começa a trazer problema para o meu exame. Então, muitas vezes, dependendo dessa adulteração, vai trazer até mais transtorno para a família, porque eu não vou conseguir concluir por um suicídio. Aí no meu laudo eu vou colocar um provável suicídio, sugestivo de suicídio, ou até mesmo que não tinha condições de se determinar a causa da morte. Né? Graças a Deus, nesse meu tempo de perito, acho que conta nos dedos da minha mão os casos que eu não consegui determinar a diagnose diferencial da morte. Porque mesmo com adulterações, se você tiver paciência, experiência, conseguir trabalhar, você consegue chegar ao que realmente aconteceu naquele local. Só para finalizar essa parte da sua pergunta aí sobre manchas de sangue, hoje nós temos inúmeros cursos de capacitação só em manchas de sangue. A mancha de sangue é um dos vestígios principais para o perito, certo? E é um vestígio muito sensível. Eu dou esse ano, muito por iniciativa da chefia também. Eu sou instrutor da Acadepol, da Academia de Polícia, desde 2007. E ele me pagou a missão de treinar novamente todos os policiais militares do Sertão. Juntamente com o Coronel Douglas, eu não posso deixar de falar aqui, que é o comandante dessa região, né, CPR2, se eu não me engano, chama assim, que também ajudou nisso. Então, passei em todas as unidades grandes do Sertão, treinando todos os policiais novamente sobre isolamento e preservação de local de crime, que eles que chegam primeiro no local. Né? E o que é que acontece? Mancha de sangue. Se um policial
de forma indevida, pisar numa mancha de sangue, aquele vestígio a gente perdeu para sempre. Acabou. E o desenho de uma mancha de sangue, viu, professor? Ela pode nos dizer até a altura da lesão, entendeu? Da primeira lesão. Pode dizer para onde aquela vítima estava indo. Do corpo. Pode dizer que tipo de instrumento foi utilizado para provocar aquela lesão. Eu pretendo escrever um livro, se Deus quiser, no final da minha carreira. Eu sou meio preguiçoso, mas com meus casos mais interessantes. Eu tenho um caso muito interessante. Quando eu converso com os peritos, eles ficam loucos. E uma mancha de sangue que resolveu o caso. Era uma mulher morta num quarto por homicídio, através de uma alavanca, aquela ferramenta. A cabeça dela tinha várias fraturas e foi perfurado o pescoço dela com essa alavanca. Inclusive ficou atravessada. E o marido dela, morto, num banheiro, nos fundos da casa, com um tiro na região temporal direita e enforcado. Então, o caso foi um caso muito interessante. Eu não vou contar aqui, senão ninguém vai comprar meu livro. Né? Eu quero atiçar para comprar meu livro. Mas uma mancha de sangue, eu resolvi todo o caso. Outro exame que a gente está oferecendo aqui, já faz alguns meses, que até convidei a Adriano, mas só que ele não gostou muito do setor, que foi... Eu gosto do sangue. Não me convide para outro tipo de perícia. Foi um furto elétrico, furto de energia. A gente fez Mas eu fiz muito, né? Durante muitos anos eu fiz a perícia de furto de energia. A gente fez um treinamento bem feito com nossos peritos do nosso quadro. E até ontem teve uma operação aí que está até gerando repercussão na cidade, né? Foi ele quem fez aqui, o perito aqui de Patos. Muito interessante. Já tem uma pessoa interessada a comprar o livro, viu? Eu sou uma forte candidata. Aliás, eu já quero. Minha família cobra muito. Porque quer saber o final dos casos, tentam me embebedar para eu dizer e eu não digo. Já linkando com esse caso que você falou dessa mulher, né? A gente gostaria já de lançar a primeira pergunta. A LAMEGAL, que é a Liga de Medicina Legal aqui do Unifip, inclusive nós agradecemos a presença de alguns ligantes que estão aqui conosco, lançaram a proposta, né, dos seguidores da página, para que eles pudessem fazer algumas perguntas para que nós pudéssemos respondê-las hoje à tarde. E aí eu já linkando com sua fala, gostaríamos de saber quais são os fatores que mais dificultam a comprovação do feminicídio em uma investigação. Olha, o feminicídio, inclusive, nós também fizemos vários treinamentos, né, com relação a esse tipo de crime. Inclusive, sobre a história da criminalística um pouco, o primeiro local de crime analisado que se tem notícia, que se tem registro, foi no Império Romano, inclusive um feminicídio, né, onde um marido empurrou uma esposa de uma janela e pela primeira vez, porque sempre a perícia era ligada à medicina legal, fazia um exame só no corpo. E esse é o primeiro registro de uma perícia de local. Como eu sou apaixonado por local, eu fui atrás desse histórico, né? O feminicídio, olha, nós temos uma cartilha, nós tivemos treinamentos sobre esse tipo de crime. Inclusive, eu tive a satisfação, assim, não vou dizer orgulho, a satisfação de ter sido escolhido aqui na Paraíba, no ano passado, entre todos os peritos criminais, para ir fazer um curso em Brasília, né, com cada um, foram indicados um perito de cada estado do Brasil. E eu fui o indicado aqui da Paraíba. E lá, novamente, a gente teve praticamente um dia de curso, de capacitação só em feminicídio. Porque como justamente a pergunta dela é muito plausível, porque a gente tem que configurar que havia uma relação ali entre aquele criminoso e aquela mulher, né? Então, são inúmeros vestígios que a gente tem que configurar naquele local. Por exemplo, é diferente de uma mulher que colidiu o seu carro com um louco aí no trânsito e ele, agido pela violência, mata ela. Isso não é um feminicídio. O feminicídio tem que ter uma relação entre, né, entre o homem e a mulher para poder configurar um feminicídio, certo? Normalmente a gente diz que tem que ser um crime meio que passional, né? Aquele linguajar que a gente usa de crime passional. Nesse ponto dessa comprovação, existe a necessidade de linkar várias ciências? Essa área que eu atuo, né, local de crime, né, o nome já está dizendo local de crime, a diversidade de vestígios é imensa. Então, um bom perito de local, ele tem que ser um bom conhecedor de balística forense, porque ele tem que analisar aqueles vestígios balísticos encontrados no local.
Ele tem que ser bom em papiloscopia forense, porque em muitos locais ele vai ter que coletar impressões digitais. Então ele vai ter que ter conhecimento, saber qual pó vai usar, que técnica ele vai usar, que pincel ele vai usar. Ele tem que ser muito bom em medicina legal, muitos conhecimentos de medicina legal, para se determinar, por exemplo, se aquela lesão produzida por projeto expelido por arma de fogo é uma entrada ou uma saída, certo? Se aquele tiro, aquela lesão foi um tiro encostado ou não, por exemplo, para suicídio, isso é muito importante. Normalmente o suicida não atira uma arma a uma distância, curta distância, atira encostado. encostado. Vão ficar todos aqueles sinais da medicina legal que a senhora é mestre. Né? Então, a diversidade é imensa. Nós temos que conhecer de física, certo? Para fazer exames em locais de acidente de trânsito, né? Temos que ter um bom conhecimento de física. É inúmera, a diversidade é imensa. Né? A quantidade de exame que a gente solicita nesses locais também. A gente às vezes faz perfil genético, exame papiloscópio, de químico-físico. A quantidade de exame que a gente, às vezes, no local a gente pede é imensa. E eu digo assim também, que isso não é só para a minha profissão, é para qualquer uma. Você tem que ter a vocação para ser um bom perito. A gente diz que por exemplo, o cara pode estudar música e ser um bom músico, ele vai estudar. Mas tem um cara que nasce músico. Ele nasce. Então tem aquele cara, eu e Vanduí, eu acho que a gente meio que nasceu para isso, porque a gente vê coisas que certos peritos não veem, a gente querendo ser pretencioso, querendo assim agradecer a Deus esse dom que deu, né? Às vezes eu encontro um vestígio que eu penso assim, cara, eu tive uma ajuda divina para encontrar. Até isso tenho fé, né? Sou temente a Deus e eu faço minha oração antes dos meus exames. Inclusive, locais de suicídio são locais muito carregados, né, espiritualmente. Eu tenho até uma medalha de São Bento tatuada no meu peito, e é a oração que eu faço para me proteger. E eu digo que eu tenho essa ajuda espiritual, porque, cara, às vezes a gente enxerga coisas, a gente faz deduções, né, que poucos peritos fariam, sabe? A gente vê, porra, eu fui iluminado aqui. Eu acredito muito no que a Adriano disse mesmo. A gente, às vezes é coisa de Deus, coisa que a gente chega num local e consegue determinar tá um monte de gente lá, geralmente 20, 30 pessoas no local, vendo a mesma coisa, percebendo, mesmo que a gente está olhando, a gente chega em meia hora, consegue determinar e provar que aquilo que a gente... Muitas vezes o local está muito bagunçado, aquela diversidade, e você consegue enxergar aquela pérola. Lá, como eu te disse, que foi uma mancha de sangue no local que, por exemplo, um local de acidente, às vezes é uma pecinha, um pedacinho da lanterna traseira direita de um veículo que eu encontro. Um pedacinho. E consigo determinar que é daquela lanterna. Pronto. Aquele pedacinho vai me dizer, por exemplo, onde foi o ponto de colisão. Né? Eu não poderia deixar de sair daqui, dessa entrevista, sem ressaltar o trabalho mais bonito nosso. Porque muita gente pensa que o nosso trabalho mais bonito é colocar bandido na cadeia. Nosso trabalho mais bonito, professora, é tirar o inocente da cadeia. É aquele cara que já está sendo condenado muitas vezes pela mídia, pela sociedade, e a gente faz um bom trabalho e prova que aquele cara é inocente. Você tirou um cara, deixou, por exemplo, professor, um exemplo, que eu peguei inúmeros nesses meus anos. Uma colisão em trânsito, numa estrada, numa rodovia, onde um condutor ficou vivo e o outro ficou morto. Numa madrugada, por exemplo. Tem testemunha? Quem vai dar a sentença? Não é o juiz, não. Quem vai dar a sentença daquele cara que está vivo é o perito criminal. E muitas vezes a gente chega num local desse, até, assim, estou dizendo isso, mas os policiais rodoviários, claro, que tem muito conhecimento, mas não tem o nosso estudo. Então, muitas vezes, até eles se confundem e já estão condenando aquele condutor que está vivo. Né? E quando eu vou fazer a perícia, que eu identifico os vestígios, o condutor que está vivo era inocente. Então é o trabalho mais bonito. Eu queria deixar isso registrado, não podia deixar passar em branco. Isso e mais, sim. Não, e mais o que a gente... Não só nem assim, um estupro, professor, por exemplo. Eu ia falar isso agora. Que casos o cara suspeito de estupro, ele já corre risco de vida. Você viu que agora um foi lixado e morto lá em Itabira. Então ele já corre risco de vida sem nem estar preso ainda. E depois que está preso e depois que vai para o presídio, ele está com risco. Então a gente vai lá, coleta o DNA, por exemplo, no local de estupro,
que é do criminoso, com certeza. Por quê? Porque é um esperma, entendeu? Porque é uma saliva, é uma mordida que ele deu no braço da vítima, e a gente coletou o DNA, e que a gente faz essa coleta, que faz o DNA e não dá do cara, é uma satisfação. Tá tirando um inocente que literalmente já está condenado. Já estava condenado. Já estava condenado. E essa fala de vocês é muito pertinente porque é justamente o viés, né, da nossa conversa, é mostrar justamente a grande importância das ciências forenses no âmbito jurídico. A gente sabe que sem uma prova real, que no caso vocês, enquanto peritos, apresentam, a justiça tem apenas suposições. Nós somos, né? a última fala da vítima. Né? O cadáver conversa com a gente e nós somos o último intermediário para ele. Né? E da mesma forma, quando um local, um crime está recheado de provas testemunhais, que a gente sabe que é uma prova falha, inclusive no meio jurídico é chamado de prostituta das provas, né? Nossa prova pericial já é chamada de rainha das provas. É uma prova técnica, com estudo, científica. Nós não chegamos a responder nem duas perguntas das que foram feitas, porque o debate realmente né? Dá uma vontade de conversar a tarde inteira, mas nós temos poucos minutos e aí eu gostaria que em 1 minuto cada um de vocês relatasse o que mais impacta na vida de vocês como atuantes na perícia criminal. Pode começar, Vanduí, que o meu é bem filosófico. Então pode falar, porque rapaz, eu não... Na minha vida, a perícia entrou de forma inusitada. Eu não conhecia bem a perícia, fiz o concurso público, passei. Quando eu cheguei na perícia, eu me identifiquei demais com o IPC, com o trabalho pericial. Eu sou analista de sistemas, meu curso, e eu ia para trabalhar em laboratório de informática. Só que, como aqui no sertão a gente não tem, eu fui para a externa e me identifiquei demais. Hoje em dia, é minha paixão. Hoje eu estou como chefe, não sou. Eu sou perito criminal, estou como chefe lá do NUCRIM. Tento ajudar demais. Quando eu posso, eu participo de algumas perícias ainda, para não perder a prática. E mudou minha vida. Né? Acidente de trânsito que a gente faz, hoje em dia eu não ando mais que 100 km por hora, 100, 110. Não bebe e dirige. Não bebe e dirige, justamente pelos casos que a gente pega de repercussão e outros que a gente pega que a pessoa bebe 2, 3 cervejas, cai de uma moto porque está sem o capacete, morre a 20, 30, 40 km por hora e a gente não acredita. A gente está fazendo a perícia e não acredita. Então, assim, o meu trabalho mudou a minha vida. O meu jeito de ver a vida e de viver a vida. Com relação ao que afetou na minha vida, eu mudei totalmente meu comportamento, muito. Eu digo também que quero escrever um livro filosófico. Eu tenho o título, não vão plagiar, viu? Eu ainda não patenteei, mas o título do meu livro vai ser A Morte Me Ensinou a Viver. É um título forte, porque realmente eu mudei totalmente minha vida depois. Porque nós temos a tendência a nos acharmos imortais. Né? A gente quer só juntar patrimônio durante essa vida. A gente fica magoado com uma pessoa e não pede perdão. Né? A gente tem um pai, uma mãe idoso e não visita, porque a gente não pensa na morte. Nós, peritos, nós estamos sempre sendo lembrados que a morte pode vir a qualquer momento. Eu já fiz um garoto de 10 anos, brincando na frente de casa, fez uma rampinha de areia, pulou, caiu e morreu. Eu já fiz um cara de 19 anos que caiu de uma rede e morreu, fratura de crânio. Isso está sempre me lembrando que eu posso morrer de uma topada numa calçada. Então, um recado que eu queria deixar, que mudou a minha vida, eu gostaria que mudasse a de alguém. Perdoem quem você está com alguma mágoa hoje, peçam perdão e digam que amam a quem vocês amam, porque nós somos mortais. É claro que a gente não vai viver só pensando nisso, eu posso morrer a 1 segundo. E o verdadeiro patrimônio que a gente junta nessa vida é o bem que a gente faz ao próximo. Exatamente. Me deixou muito reflexivo, viu? E aí a gente agradece imensamente a participação de vocês, a disponibilidade. Vamos ter outros momentos, né? A Lamegal vem aí com uma série de podcasts e vocês serão convidados, inclusive para minicursos, a gente vai dialogar sobre isso. E a gente convida, né? Agradece a todos os espectadores e convida vocês a seguirem as redes sociais do Unifip, sobretudo do curso de Direito, né? O Instagram, o YouTube. E, mais uma vez, agradecer a todos vocês e até a próxima. Até a próxima e pode chamar que a gente tá disponível para vir. Sempre uma satisfação.